Próximo resumo, os troféus Citroën AX, Volkswagen Polo e Renault Clio. E nesta última corrida, chamo desde já a sua atenção para o acidente de António Batista, que deve ter apanhado um dos maiores sustos da sua carreira desportiva. De facto, e se não nos enganamos, o seu pequeno mas resistente Clio suportou talvez 10 cambalhotas até se imobilizar, isto após uma saída no final da reta da meta. Uma palavra ainda para Manuel Melbreiner, que conseguiu já garantir o segundo triunfo nos Volkswagen Polo G40, e para o sempre jovem Mário Silva, que é o rei do Citroën AX. Apesar da sua pouca idade, o Mário já merecia uma estátua por tudo o que tem feito no automobilismo português. Os nossos parabéns. Após o sinal verde, Mário Silva, que tinha sido o mais rápido nos treinos, deixou patinar as rodas do seu carro e foi alcançado por Hermano Sobral. Francisco Esperto manteve a terceira posição e Hermano Santos era o quarto classificado, enquanto Nuno Batista era fortemente pressionado pelos pilotos do Team Cam. Na travagem para a curva 1, Mário Silva cede o comando da corrida a Hermano Sobral. Rogério Peixoto, depois de uma boa partida, já se encontrava à frente de Hermano Santos e Nuno Batista. Pouco tempo depois, Rogério Peixoto ganhou mais uma posição. Desta vez passou Francisco Esperto e ascendeu ao terceiro lugar. No primeiro posto continuava Hermano Sobral, mas não seria por muito tempo que o piloto do Citroën AX número 19 estaria nessa posição. Na saída da curva VIP, Mário Silva assumiu o comando da prova para não mais o largar. Com o decorrer da competição, Mário Silva foi-se destacando dos seus principais adversários, uma vez que estes se encontravam envolvidos numa intensa luta pela segunda posição. Na reta interior, Armando Santos ataca a posição de Hermano Sobral, enquanto por fora Francisco Esperto tenta passar Armando Santos. Travagem para a parabólica interior, Hermano Sobral curva por dentro e mantém a segunda posição. Depois seguem-se Armando Santos, David Rodrigues, Francisco Esperto e Nuno Batista. Rogério Peixoto era nesta altura sétimo classificado, depois de já ter estado no terceiro lugar. A constante troca de posições entre os primeiros proporcionava ao público presente no Autódromo Fernando Pires da Silva um bom espetáculo. Rotações também participou nesta corrida do troféu Citroën AX com o nosso companheiro de trabalho Hélder de Souza, que foi convidado pela marca francesa para alinhar ao volante do carro número 35. Depois de ter largado da 15ª posição da grelha de partida, Hélder de Souza perdeu um lugar após o sinal verde. Mas na quarta passagem pela reta da meta voltou à sua antiga posição ao ganhar um lugar a Carlos Inácio, que ao travar tarde demais para a curva 1 não evitou uma saída de pista. Mário Silva continuava no comando da corrida, enquanto um pouco mais atrás Hermano Sobral era pressionado por Rogério Peixoto. Na travagem para a parabólica interior, Armando Santos por dentro tenta passar David Rodrigues, mas ao entrar cedo demais na curva, Armando Santos é obrigado a alargar a sua trajetória e voltar à sua antiga posição. Com o aproximar do final da corrida e numa altura em que atacava o segundo lugar ocupado por Hermano Sobral, Rogério Peixoto realizou a melhor volta da corrida à 11ª passagem pela meta. O piloto convidado pela Citroën, Hélder de Souza, acabou por não ser muito feliz na prova. Quando ocupava a 15ª posição, a bomba de gasolina do seu carro deixou de funcionar, obrigando o nosso companheiro de trabalho a ficar pelo caminho quando faltavam somente 2 voltas para a competição terminar. Ao ganhar a corrida com meio segundo de vantagem sobre Hermano Sobral, Mário Silva sagrou-se vencedor da edição de 92 do troféu Citroën AX de velocidade. Foi um troféu bem disputado, com percalço, realmente o meu colega de equipa ter sido suspenso, realmente facilitou-me mais a vitória a mim. De qualquer das maneiras, tivemos o meu carro sempre muito bem afinado, a equipa é boa, tem bastante experiência e daí que eu praticamente foi só levar o carro às vitórias. Classificação final, vitória para Mário Silva, segundo lugar para Hermano Sobral, depois Rogério Peixoto, Francisco Esperto e David Rodrigues. Volta mais rápida para Rogério Peixoto. Na corrida reservada ao troféu Volkswagen Polo, Manuel Melbreiner aproveitou o facto de sair da pole position para assumir de imediato o comando da prova, levando atrás de si Pedro Melbreiner e Mário Silva, que largaram muito bem. Miguel Bravo, um dos candidatos ao título neste troféu, também saiu bem e colocou-se atrás de Celestino Araújo. Rui Lage na travagem para a curva 1, por fora tenta passar Mário Silva. Manuel Melbreiner continuava no comando da corrida. Mário Silva era segundo e Pedro Melbreiner tinha de suportar os ataques de Rui Lage.
O piloto de Braga não levaria muito tempo para ganhar uma posição a Pedro Melbrainas. Celestino Araújo era quinto, Aduzilo Lopes sexto e Miguel Bravo sétimo. Na travagem para a curva número 3, Miguel Bravo ascendeu ao quinto posto, ao ganhar um lugar a Celestino Araújo. Entretanto, Rui Lages continuava a subir na classificação geral. Agora era segundo, à frente de Mário Silva. Na volta seguinte, o piloto do polo número 30 começava a atacar o comandante da corrida, Manuel Melbrainas. Mário Silva mantinha a terceira posição e Miguel Bravo, então quinto, realizava a melhor volta da corrida com o tempo de 2:03.453. Na travagem para a parabólica interior, Miguel Bravo tentou passar Pedro Melbrainas, mas ao travar muito tarde, acabou por deixar escorregar o seu carro, voltando assim à sua antiga posição. Na sexta volta, Pedro Melbrainer aproveitou da melhor forma os problemas que Mário Silva tinha na caixa de velocidades do seu carro para ganhar um lugar e assim ascender-se ao terceiro posto. Com a vitória na prova reservada aos Volkswagen Polo e com o abandono de Miguel Bravo, Manuel Melbrainer acabou por vencer a edição de 92 do troféu organizado pela CIVA. Rui Lages terminou a prova na segunda posição, a 3 segundos e 7 décimos de Manuel Melbrainer, o vencedor. No terceiro lugar ficou Pedro Melbrainer, na quarta posição Mário Silva e no quinto lugar Celestino Araújo. A volta mais rápida foi para Miguel Bravo. Antes mesmo de começar, a corrida do troféu Renault Clio Galp já prometia muita competitividade. Os treinos foram muito disputados e no final, António Onofre, o mais rápido, conseguiu ganhar uma vantagem de 1 milésimo de segundo sobre José João Magalhães. Onofre soube aproveitar a superioridade que lhe conferia a detenção da pole position e foi o primeiro a arrancar quando se acendeu o semáforo verde, dando o sinal para a largada. Logo atrás vinham José João Magalhães, Vítor Lopes, Celestino Araújo e os restantes 15 concorrentes que alinharam a partida para esta sexta prova do troféu organizado pela Renault. Na primeira passagem pela curva VIP, António Onofre liderava e José João Magalhães ocupava a segunda posição. Os pilotos rodavam muito próximos e, principalmente no grupo da frente, assistia-se já a algumas tentativas de ultrapassagem. Na reta interior, os primeiros vinham lado a lado e parecia provável que surgissem alterações na classificação. No entanto, tal não se verificou até ao princípio da segunda volta. Só nessa altura, José João Magalhães perdeu o segundo lugar ao ser ultrapassado por Vítor Lopes. António Onofre, entretanto, manteve-se no comando da corrida durante as 3 voltas iniciais, mas na quarta passagem pela reta da meta perdeu a liderança. Vítor Lopes não conseguiu evitar um toque na traseira do Clio de Onofre, que o obrigou a uma ligeira saída de pista, e este acabou por ser ultrapassado pelos concorrentes que o perseguiam. O primeiro lugar passou assim a ser ocupado por Vítor Lopes, seguido por José João Magalhães, Celestino Araújo e Vasco Campos, que entretanto também ganharam uma posição a António Onofre. Magalhães e Araújo ainda discutiram durante algum tempo a obtenção do segundo posto, mas a vantagem acabou por pertencer ao piloto do carro número 14. No início da nona volta, deu-se um espetacular acidente no final da reta da meta. António Batista despistou-se quando travava para a primeira curva do circuito do Estoril e o seu Clio capotou por diversas vezes até aterrar na gravilha da escapatória. Apesar do aparato do acidente, o piloto acabou por sair praticamente ileso de dentro do carro, que ficou completamente destruído. A corrida que não foi interrompida continuava e Vítor Lopes também continuava a liderar. Aliás, o piloto nortenho, apesar do avanço que já tinha, era o mais rápido em pista e fez a melhor volta da prova. Entretanto, António Onofre recuperava os lugares perdidos. Depois de ter ultrapassado Celestino Araújo, foi a vez de Vasco Campos ser obrigado a ceder-lhe a terceira posição.
Até ao final não houve mais alterações e os concorrentes cumpriram o total de 15 voltas que compunham esta corrida do troféu Renault Clio Galp. A vitória foi para Vítor Lopes, seguido por José João Magalhães, que agora comanda a classificação deste troféu com um total de 72 pontos. António Onofre foi terceiro, Celestino Araújo terminou no quarto lugar, com José Araújo a fechar o lote dos 5 primeiros. E finalizamos com o troféu BMW, que não tem navegado nas melhores águas, passa a expressão. Ao que se disse, Alcides e Jorge Petis andaram a correr com os seus automóveis ilegais, o que provocou de imediato a contestação de um grupo de pilotos que promoveram uma conferência de imprensa, alegando que se sentem prejudicados pela atitude dos seus colegas, se os organizadores contabilizarem os resultados apurados até ao momento. No meio de tudo isto, António Barros vislumbra agora, digamos que a luz ao fundo do túnel, que é como quem diz, ainda pode chegar à vitória final no troféu. Isto se os irmãos Petis forem desclassificados. Vamos então ao resumo deste troféu BMW que o António Barros ganhou, que conta também com imagens do acidente de José Garcia, cedidas pelo nosso espectador Diogo Trigo Barreiros. Com Jorge e Alcides Petis excluídos do troféu BMW devido às irregularidades encontradas na distribuição dos seus 320S, Carlos Marta e António Barros repartiam a primeira linha da grelha de partida. Ligada à luz verde, e Marta parte à frente de Barros, enquanto Álvaro Parente partia muito bem e superava Fernando Faria e Barbosa Barroso. Na reta interior, Barros passa a primeiro, pois Carlos Marta vê a alavanca da caixa de velocidades a soltar-se e, como tal, perde sucessivamente posições. Marta duraria ainda 3 voltas em pista, mas acabaria por desistir. Na frente, a corrida estava animada, com um grupo de 4 ou 5 pilotos a lutar pelas posições de honra. Durante as primeiras 5 voltas, o equilíbrio manteve-se até que, no fim do primeiro terço da corrida, Álvaro Parente supera Barbosa Barroso, que passa agora a ser o terceiro classificado. Ainda nesta primeira fase, Pedro Leite Faria, o piloto convidado, vinha a fazer uma prova interessante, mostrando-se cada vez mais rápido à medida que se ia adaptando ao carro. No entanto, a boa prova que estava a realizar acabou por ficar por terra, com uma entrada na boxe a fim de trocar a roda da frente do lado direito. Na cabeça da corrida, nada de novo. António Barros era o primeiro, seguido de perto por Álvaro Parente e Barbosa Barroso. Um pouco mais atrás vinham Fernando Faria e António Garcia. Na sexta posição, e já distanciado do grupo da frente, rodava Rui Leite, que parecia conformado com o seu lugar. Decorria a 12ª volta quando novas alterações aconteceram. O grupo da frente chega à curva 3 com menos de 2 pilotos. Com efeito, Fernando Faria tinha uma ligeira saída no fim da reta da meta quando atacava a terceira posição de Barbosa Barroso. No regresso à pista, tocava em José Garcia. Devido a isto, o piloto do BMW número 5 perdia o controle do carro e acabaria por embater violentamente nos raios da curva 2. Assim, Rui Leite ascendia 2 posições, pelo que viria a ser o quarto classificado final. Fernando Faria acabava por ficar em quinto, comandando o que seria o foco de atenção do final da prova. Próximo deste, terminava António Teixeira, que tinha António Cismeiro bem próximo da sua traseira. Cismeiro, que via a sua prova prejudicada por um teto logo no início. José Pérez seria o oitavo a cortar a meta, seguido por Miguel Lacerda e Pedro Leite Faria. No final das 14 voltas, António Barros era o vencedor. Na segunda posição, Álvaro Parente. Na terceira, Barbosa Barroso, seguido de Rui Leite e Fernando Faria. A melhor volta foi posse de António Barros, à média de 131 km/h. Após esta prova, Alcides Petis é ainda o comandante do troféu com 139 pontos. No entanto, o principal candidato à vitória será António Barros, que nesta altura tem 133 pontos. Ainda estamos a ouvir o Pedro Gil Vasconcelos.